Oi, gente, aqui é a Ana Cláudia, do canal A Última Hora, do canal da Ana Cláudia. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas vocês verão esse vídeo. Hoje é sábado, 9 de novembro de 2024. Eu peço desculpas porque eu demorei um pouco para publicar vídeo, porque eu tive alguns probleminhas aqui em casa, caseiros, essas coisas todas. E eu acredito que no último vídeo eu tinha falado para os meus queridos irmãos que a partir de 2025 a coisa ia ficar muito complicada. Ia acontecer coisas bem sérias e extraordinárias. E, por incrível que pareça, eu creio que as coisas já começaram a se adiantar. Tivemos no dia 5 de novembro as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América. E não foi só para a presidência, foi também para a Câmara dos Deputados e para senador. Muito bem. As pesquisas antes das eleições apontavam que a candidata do Partido Democrata, que substituiu o atual presidente Joe Biden, a Kamala Harris, que é sua vice, estava liderando as pesquisas e muitas pessoas diziam que a Kamala ia ganhar. Que era nítido, porque ninguém queria o Trump. E se a gente analisar a trajetória desde que o Trump começou a concorrer a essas eleições americanas, juntamente com o Biden, e depois o Biden veio a sair e botou a Kamala Harris em seu lugar, vimos que o trumpismo cresceu muito na América. Mas uma coisa é que foi misturado, né? Estado e religião. Bom, a América ela é considerada o país da liberdade, em que todos cultuam a Deus de acordo com a sua consciência. Não importando qual dia de guarda a pessoa guarde. Seja pessoas que são da fé muçulmana e outras crenças, né, que moram dentro da América, né, incluindo também pessoas que guardam o restante dos protestantes que guardam domingo, os católicos guardam domingo, batistas do sétimo dia que guardam o sábado, adventistas do sétimo dia que guardam o sábado, judeus que guardam o sábado, né? E outras religiões, budismo, shintoísmo, hinduísmo, várias coisas, né? Então, durante essa trajetória do Donald Trump, eu acompanhei muito as notícias e percebi que ele sofreu uns 2 ou 3 atentados, se eu não me engano, se não me falha a memória, tentaram tirar a vida dele durante essa trajetória todinha de campanha. Condenaram ele penalmente por algumas coisas, né, que ele fez. E eu me lembro, num dos vídeos do mês de abril, que o irmão Onésimo Muyambo, do canal Escola de Profecia, falou, e isso até agora retine nos meus ouvidos. Ele falou as seguintes palavras: se ele ganhar, no caso Donald Trump, se ele ganhar e Deus permitir, veremos coisas
extraordinárias acontecendo dentro da América do Norte em relação a eventos proféticos que está na Bíblia. Na Bíblia, no espírito de profecia. Bom, aconteceu que ninguém esperava que Trump ia ganhar. Mas ele teve uma base muito sólida, sabe? Quem apoiou ele por trás foi algo muito sólido. Não foi uma coisa assim amadora. Foram, vamos dizer assim, peças-chaves, pessoas certas que estavam por trás dele, sabe? Principalmente protestantes e católicos da América do Norte. Todos estão apoiando Trump. A população em si, apoiando Trump. E a gente via nas pesquisas que dizia, não, a Kamala Harris vai ganhar, ninguém quer o Trump, e essas coisas todas. Uma coisa é certa, nem sempre as pesquisas, elas são verdadeiras. Quando se trata de eleição presidencial, nem sempre. Porque eu assisti a vários canais, eu acompanhei o desenrolar das eleições no dia 5 de novembro. Eu estava acompanhando num canal chamado Gente Gringa, do Fábio. E eu fiquei acompanhando até as 2h pouca da manhã. E ele estava se ele ganhasse o estado da Virgínia ou ganhasse o estado da Pensilvânia, que era estado-chave, ele já era considerado presidente da República. Porque as eleições americanas, elas são um pouco diferentes daqui do Brasil. Bom, eu fui dormir, mas quando chegou no dia seguinte, que eu fui olhar o celular, olhar na internet, eu vi que Donald Trump foi eleito. E foi com uma maioria, assim, foi assim, esmagador, porque foi uma vitória esmagadora. Porque para ele ser presidente da República, ele teria que ter 270 delegados, mais o voto popular. E além dele ter o voto popular, ele teve, além dos 270 delegados, ele ficou com 295. Então ele já foi sagrado presidente da República, porque passou de 270. Foi 295. E praticamente o mapa dos Estados Unidos ficou quase todo vermelho, porque é a cor do Partido Republicano. E diante dessas implicações, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, Aproxima-se a Tempestade, já tem muitos anos. Eu, a Jéssica, a Daniele, a Vanessa e outros irmãos do canal, o irmão Ney, o irmão Cristiano, o irmão Henrique, todos nós conversávamos sobre as coisas que poderiam ocorrer, o que se postava no Twitter, no antigo Twitter, que hoje é o X, sobre essa situação de nacionalismo cristão, porque praticamente é o nacionalismo cristão que está por trás da candidatura do Trump. E por incrível que pareça, a vitória do Trump foi uma vitória histórica, porque pelo que se ouve, nenhum presidente dos Estados Unidos, se eu não estou enganada, conseguiu a façanha que ele conseguiu no dia 5 de novembro. Sabe? Porque foi uma vitória histórica, foi uma vitória esmagadora, sabe? Mesmo ela sendo acirrada, ela foi uma vitória esmagadora, porque eu vi que foi até falado no canal Gente Gringa que o Trump, ele fez campanha
próximo dos eleitores. Ele conversou com cada eleitor nas convenções, né, que tem, né, para discursar, que eles fazem em cada estado, tudo isso. Ele conversou com cada eleitor. E a população da América escolheu ele, porque provou que estão descontentes com a administração atual que governa os Estados Unidos. Bom, em conversas assim anteriores com o grupo que eu faço parte e vários prints de Twitter não, X, nós víamos o que pessoas falavam que fazem parte desse grupo, Heritage Foundation, e o que mais me surpreendeu é que quando se escolheu o vice do Trump foi J.D. Vance, que é radicalmente conservador, a favor das leis azuis, lá, que se chama Blue Laws, né? Fala das leis dominicais nacionais. Então, assim, e o projeto 2025, que foi um projeto elaborado pela Heritage Foundation com vários colaboradores que escreveram um projeto com mais de 960 páginas. E dentre essas 960 páginas, se fala do descanso dominical. Bom, os Estados Unidos, se ele aderir ao descanso dominical, porque o Trump ele cumpriu muitas promessas no seu primeiro mandato, e ele disse no seu discurso da vitória que ele iria cumprir as promessas, o que ele prometeu. Então eu falo para todos vocês, quem é adventista do sétimo dia, que conhece a palavra de Deus, que estuda o espírito de profecia, e até mesmo para aqueles que são de outras denominações, que acompanharam essa vitória do Trump. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. O mundo mudou desde a pandemia de 2020. E sabíamos que quando a gente saísse dessa pandemia, as coisas estariam polarizadas. O mundo estaria polarizado. E o mundo se polarizou totalmente, porque lá nos Estados Unidos foi mostrado isso, essa polarização, durante as eleições para a presidência. Bom, o que eu tenho a dizer? Se preparem. Orem muito. Orem muito. Porque isso prova que Jesus vem. E os escritos da irmã White, que Jesus revelou a ela, falava em relação a isso. Falava-se em relação a isso. E dizia que teríamos, no final dos tempos, uma lei dominical nacional. E com esse projeto 2025, podemos esperar que isso aconteça. E de uma forma, assim, surpreendente. Surpreendente. Porque tudo pode acontecer ano que vem. Agora que o Donald Trump está na presidência, agora que tem aquela gama de gente que estava apoiando ele, e eu tinha visto um vídeo de um pastor evangélico que ele disse que Deus disse a ele, revelou a ele,
que o Donald Trump ganharia as eleições da América, que teria o reavivamento da América, que a América seria renovada, que a América voltaria a ser grande outra vez, sabe? Significa que quando ele entrar no governo, que ele vai tomar posse no dia 20 de janeiro de 2025, ele vai, vamos dizer assim, arrumar a casa, que ele mesmo falou que ele vai arrumar a casa. E nisso, pelo projeto 2025, o novo presidente da República dos Estados Unidos, porque poderia ser qualquer pessoa que, que fosse apoiada pelo nacionalismo cristão. Mas, como a figura de Donald Trump é uma figura muito forte dentro da América, então eles preferiam Trump. Então, lá no projeto 2025 fala que o governo tem 180 dias para implementar o descanso dominical na América, em lei federal. Eu falo de lei federal, eu falo de leis federais. Não é uma coisinha assim estadual ou a nível municipal lá, não. Eu falo de lei federal. Eu sou advogada, eu entendo de leis, e então, assim, é lei federal. Lei federal. Então, eu vejo que o cenário profético está montado. Os atores estão já tomando a sua posição no palco. Eu não posso dizer, eu não posso afirmar que eu posso falar assim, Ana Cláudia, vai sair em 2025? Eu não posso dizer assim, vai, mas a probabilidade é muito alta. A probabilidade é muito alta dos Estados Unidos declarar que ninguém vai trabalhar no domingo, que o domingo é da família, e também temos os problemas climáticos, né? Das mudanças climáticas que está no planeta inteiro. Isso não pode se negar, a gente não pode mais dizer que é teoria da conspiração. Nós não podemos dizer mais. Tem pessoas que falam, mas vocês falam que é teoria da conspiração. Mas isso é alarmismo. Gente, isso está passando diante dos nossos olhos. Isso eu falo para muito adventista do sétimo dia que está com os olhos fechados, que está dormindo, que não está acreditando nas coisas que estão acontecendo. Eu vou ser sincera com vocês. 2025 pode ser um ano que vai desencadear várias coisas, vários acontecimentos. E mais uma vez eu falo, poderemos ser surpreendidos com leis federais na América sobre o domingo lá. Não vai me admirar nada, porque isso vai ser de repente. Pode ser de um dia para o outro. Por isso que eu falo, eu não sei. Eu não sei, porque ele ganhou. Além dele ter ganho a presidência da República, o Partido Republicano ganhou o Senado, ganhou as cadeiras do Senado que eles precisavam e está ganhando as cadeiras que eles precisam na Câmara dos Deputados, porque para ter grande maioria, 218. Eles estavam até o presente momento com 210. Então, significa que faltam 8 cadeiras. Depois eu até vou ver como é que tá essa atualização. Vocês me perdoem porque o cachorro lá fora do vizinho tá latindo. Vocês me perdoem. Mas é isso, eu precisava vir aqui falar com vocês, dizer o que está acontecendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O ano de 2024 é um ano em que é o último ano que devemos nos preparar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer em 2025. Isso eu falo para quem é adventista do sétimo dia. Para quem não é, quem é de outras denominações,
Saiba que Jesus os ama muito. Mas eu peço em nome de Jesus que vocês observem tudo o que está acontecendo. Observem porque praticamente temos o quadro de Apocalipse 13 ali. O quadro de Apocalipse 13. Vou fazer um alerta para quem é adventista do sétimo dia, que está negando. Isso não vai acontecer, porque teve adventista do sétimo dia que falou que ia orar a Deus e dizer para Kamala Harris ganhar, para que o Trump não ganhasse. Porque estava, no fundo, com medo de um possível decreto dominical se o Trump ganhasse. Uma coisa é certa. O Senhor permitiu que o Trump ganhasse. E ele, no dia 20 de janeiro, ele vai tomar posse, vai discursar e vai começar os trabalhos com a equipe que ele nomeou, que ele já tem essa equipe. E ouviremos muitas notícias da América a partir de 20 de janeiro de 2025, quando ele tomar posse. Então, aqueles que acham que é alarmismo, isso não vai acontecer, tá aí, gente. Deus permitiu que o Trump ganhasse e eu não duvido muito que o Senhor tá começando a soltar os ventos. Porque uma coisa eu sempre falava, a paciência de Deus já está se esgotando com as nações. Com as nações. E se esgotou. Então eu peço em nome de Jesus que comecem a abrir a palavra de Deus. Que comecem a estudar Daniel e Apocalipse. Que comecem a pegar os livros de espírito de profecia da irmã White. Eventos finais, o grande conflito, história da redenção. Todos os livros em que ela fala justamente sobre isso. Sobre esse assunto do decreto dominical, porque precisamos estudar. Precisamos consagrar e principalmente falar às pessoas que estão no nosso meio, que não conhecem o que está acontecendo, a gente falar, Jesus está voltando, se prepara, porque muito em breve, quando os Estados Unidos da América decretar leis dominicais a nível federal em todos os estados da federação deles, pode ter certeza que o julgamento dos vivos começará e que todos nós teremos que decidir de que lado estaremos, se é do lado de Jesus ou se é do lado de Satanás. Não existe você ficar em cima do muro. Você vai ter que fazer a escolha. Você vai ter que decidir em honrar o Senhor do sábado bíblico que está lá em Gênesis 2, verso 2. Êxodo 20, do verso 8 ao 11, que está lá no centro dos 10 mandamentos. Porque o mesmo mandamento que manda adorar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses diante dele, não adorar imagens, não falar o nome de Deus em vão, sabe? Lembrar da guarda do sábado, sabe? Honrar pai e mãe, não adulterar, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, sabe? Não cobiçar a mulher do seu próximo, a casa do seu próximo e etc. Tá lá o mandamento do sábado. E tem muita gente falando que Jesus aboliu o sábado. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Por criação e por redenção. Sabemos disso.
E cremos nisso, que a palavra de Deus é certa, é verdadeira, é fiel, e a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta vazia. Agora está na hora de todos os adventistas do sétimo dia que temem a Deus, deem glória a Ele, porque a hora do juízo chegou, como está lá na primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Devemos agora honrar a Deus. Devemos agora pregar com afinco a palavra do Senhor e dizer: Jesus está voltando, Jesus está às portas, porque Satanás ele vai enganar de todas as formas. De todas as formas. 2025 vai ser um ano em que o inimigo ele vai atuar tremendamente. Ele já tem atuado, já atuou no passado, tem atuado agora no presente e vai atuar muito mais no futuro. Porque não vai me admirar de a gente ver muitos anjos caídos, transfigurados de parentes queridos que estão dormindo o sono da morte e dizer que ressuscitou. E ainda dizer que o mandamento mudou. Jesus nunca mudou, porque Jesus disse que nenhum tio, nenhum seria mudado da lei dele, que ele não veio fazer isso. Ele não veio mudar, ele veio cumprir a lei e os profetas. Porque a lei de Deus, ela é tão sagrada quanto ele próprio. É o caráter. Então devemos acordar. Devemos acordar. Aqueles que ainda não fizeram reforma de saúde, por favor, em nome de Jesus, comecem a fazê-lo. Ponham o seu joelho no chão. Orem. Peça a Deus, porque Deus vai dar força, porque a chuva serôdia vai vir. E a gente tem que estar com o nosso caráter preparado. A gente tem que ter a chuva serôdia, mas a gente tem que orar pela nossa conversão, que é a chuva temporã. Porque sem a temporã, a serôdia não vai cair. Agora, para aqueles que estão preparados, que têm um relacionamento com Jesus a cada dia, a chuva vai cair. Então, gente, confessem seus pecados acariciados. Deixem esses pecados acariciados, porque muitos vão se perder, infelizmente, porque querem adular o pecado, querem acariciar o pecado. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Mas vai chegar o momento, gente, que se a pessoa não se firmar em Deus, tanto física, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente principalmente, vai se perder. Até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Porque preferem escutar sermões suaves do que escutar o que vai vir, porque nós seremos provados. A tribulação vai vir. A tribulação vai vir, gente. O grande tempo de angústia virá para todos aqueles. Então a gente tem que ter uma fé genuína, porque a gente não vai poder se apoiar na fé de ninguém, não vai poder se apoiar na fé do pastor, na fé do esposo, na fé do marido, na fé do filho. Ninguém vai poder se apoiar na fé de ninguém. A gente vai ter que ter uma fé alicerçada. E isso, é o racional. É o racional, gente. Não é emoção, não é aquela. Não, é o racional, porque a gente tem que adorar a Deus racionalmente. É com a razão que a gente tem que adorar. Não é com a emoção, é com a razão. E Deus, ele se comunica com a gente aqui, pelo nosso lóbulo frontal.
Então a gente tem que estar com o nosso lóbulo frontal limpo de toda impureza, de toda imundícia, das coisas que a gente come. Porque infelizmente a gente anda comendo muita porcaria. Sabe? Então a gente tem que largar isso. Porque se a gente ama Jesus realmente, se nós amamos Jesus, nós vamos fazer aquilo que ele nos pede. E agora, gente, é pregar o evangelho como nunca. Porque disso depende a nossa salvação. Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que operar a nossa salvação hoje. Porque amanhã a gente não sabe se a gente vai estar vivo. Hoje eu estou com 49 anos. Porque ontem foi o meu aniversário. Eu fiz 49 anos de idade. E eu agradeci a Deus por eu estar viva, por estar vendo tudo isso acontecendo. Eu me sinto privilegiada, mas também ao mesmo tempo uma responsabilidade tremenda nos meus ombros. Mas eu agradeço a Deus por isso. Que Deus os abençoe. Peço que vocês reflitam e que possamos pedir a Deus pureza de caráter, que possamos pedir a Deus forças, porque 2025 vai ser um ano trabalhoso. Trabalhoso, mas não temos que ter medo. Jesus está conosco, Ele está no barco, e Ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo. Amém.